Olá, tudo bem? Meu nome é Estela, sou professora de Educação Física e pro oitavo ano a gente vai ver um pouquinho sobre os esportes, né? Só que a gente vai ver as classificações desses esportes, né? Existem os esportes educacionais, os esportes participativos e os esportes de rendimento. E a gente vai ver sobre a conceituação de cada um deles para vocês entenderem melhor. E aí eu vou citar alguns exemplos desses esportes, tá? Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Esporte educacional, rendimento e participação. Através dos noticiários, das revistas esportivas e dos jogos transmitidos na televisão, dos campeonatos, das Olimpíadas e das Copas do Mundo, o aluno ele já é inserido no mundo dos esportes, que é parte da nossa cultura e que possui seus valores, princípios e regras. A vivência do esporte é um direito garantido por lei, mas, portanto, é um direito de todos. Mas de que esporte nós estamos falando, né? Na Constituição Brasileira de 88, o seu artigo 217 prevê que os recursos públicos sejam prioritariamente destinados à promoção do esporte educacional. Outra lei complementar nos dão pistas de que existem diferentes formas de vivências de práticas esportivas. Especificamente a Lei 9.615 de 98, batizada como Lei Pelé, regulariza o esporte em nosso país, caracterizando nas seguintes manifestações, né? Então, antes da gente entrar sobre esportes educacionais, rendimentos e participativos, a gente vê que o esporte é um direito de todos, sem distinção de raça, sexo, clero, qualquer distinção, né? Então a gente vê que existem leis que elas estão ali para nos dar essa sustentação, né? Que o esporte ele é feito para todos e ele é de direito educacional também, né? Então a gente vê que, de acordo com a Lei Pelé, né? Ele está regularizando o esporte no nosso país. E ele caracteriza das seguintes manifestações, né? Que nem a gente vai ver agora. Nós temos o esporte educacional, que ele é praticado no sistema de ensino e em forma sistemáticas de educação, evitando a seletividade, a hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da cidadania e da prática do lazer. Quando a gente fala sobre esporte educacional, a gente já remete à escola, né? Que é onde a gente recebe esse esporte à primeira vista. Quando a gente entra na escola, né? Quando a gente começa a estudar, nós já estamos inseridos nesse meio esportivo. Nós temos a educação física. Dentro da educação física, ela vai te dar norte, né? Ela vai te nortear para as várias práticas esportivas que vocês podem seguir, que podem virar esportes de rendimento, né? Então, quando a gente está dentro da nossa aula da educação física, várias vezes vocês, alunos, nos pedem esportes específicos e a gente sempre fala, não, mas a gente tem que mostrar outras práticas para vocês, porque vai que vocês se identificam, que vocês não conhecem tanto, né? E aí vocês possam levar para a sua vida cotidiana, que vocês podem levar para virar esporte de rendimento, né? Como a gente fala também dentro das nossas aulas, a gente não tá ali para especializar ninguém, a gente tá ali para incluir vocês dentro do ramo esportivo, né? E a partir daí vocês procurarem clubes e locais especializados para vocês treinarem para virar um esporte de rendimento. E nós temos o esporte de participação, que ele é praticado de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos participantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e na preservação do meio ambiente. Quando a gente fala sobre esporte de participação, a gente já remete aquelas grandes maratonas que tem vários indivíduos, né? Quando a gente fala também de esporte de participação, ele é feito de forma não competitiva,
mas sendo competitiva. Mas como que é isso, né? Existem alguns esportes participativos que as pessoas se inscrevem, elas vão de forma voluntária, elas vão de forma como se fosse de esporte de prazer, de lazer, né? E aí, mesmo assim, existem competições de esportes participativos, mas que elas não têm regras tão rígidas, que não tem aquela obrigatoriedade de você participar ou fazer. E você não precisa ser um atleta, né? Então, quando a gente vê aquelas corridas de rua, aquelas maratonas, ou até mesmo provas de ciclismo, que as pessoas vão, fazem o máximo que elas conseguem. Então, quando a gente fala isso, o máximo que consegue é que não existe essa obrigatoriedade da pessoa participar, dela fazer obrigatoriamente aquelas tantos quilômetros, tantos metros e tudo mais. Então, é isso que a gente tem que entender a diferença do esporte educacional, participação e rendimento. Participação, você tem que estar lá voluntariamente, né? Como forma de lazer. E nós temos o esporte de rendimento, praticado segundo normas gerais dessa lei e das regras de práticas desportivas nacionais e internacionais, com a finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do país, e estas com outras nações, né? Quando a gente fala sobre o esporte de rendimento, aí sim, a gente vê que eles são regidos por federações, por confederações, por regras, né? Então, o esporte de rendimento ele é totalmente diferente do participativo e do educacional, né? Então, quando a gente vê que o educacional ele tá te integrando no esporte, o participativo é de forma de lazer, já o esporte de rendimento ele é de uma forma mais profissionalizante, né? Vamos dizer assim. Então, existem regras a serem seguidas, existem regulamentos a serem seguidos e eles são regidos já por entidades, né? Por federações, confederações. E aí a gente já vê que eles são já incluídos em competições, que eles exigem, querendo ou não, uma forma física, exigem que você treine com mais frequência e tudo mais, né? Então, existe essa diferença entre os três. E a gente vai exercitar um pouco, né? O que é o nosso exercitando? Nós temos aí uma fala de uma mãe, por exemplo, corre, João, corre, meu Deus do céu, não acerta uma cesta. Que mole, que lerdo, todo desajeitado. O texto acima refere-se a um comportamento estereotipado de qual dimensão do esporte. Quando a gente vê a fala dessa mãe ou dessa pessoa, ou desse treinador, a gente vê que existe uma exigência de qualidade, exigência de, vamos dizer, de aperfeiçoamento, né? Então, a gente vai lembrar de qual tipo de esporte, né? O educacional, o participativo, o de rendimento, o esporte na escola, existem várias nomenclaturas, então é isso que vocês vão responder. Vamos ver as alternativas. Nós temos a alternativa A, esporte de alto rendimento, B, esporte de inclusão, C, esporte de lazer, D, esporte na escola ou E, esporte educacional. Então, quando a gente fala sobre essa exigência, essa forma mais dura, né, a gente vê que é um esporte de alto rendimento, né, a alternativa A. E nós temos um outro exercitando. Dentre as alternativas apresentadas, assinale a que representa as três dimensões do esporte. Letra A, educacional, rendimento, esporte de participação ou lazer. B, educacional, recreativo ou participação. C, esporte de rendimento, performance ou esporte na escola. D, esporte de participação ou lazer, esporte inclusivo e esporte de performance. Ou letra E, esporte de aventura, participação e esporte de lazer. Então, é muito fácil a gente responder essa questão, né? Que a gente só falou sobre isso hoje. Então, a alternativa é falando letra A, esporte educacional, rendimento e esporte de participação ou lazer. E nós temos um outro exercitando que ele vai ficar um exercitando para casa, né? Qual que é? Iniciar um debate acerca dos esportes, fazendo os seguintes questionamentos. De quais esportes vocês mais gostam?
quais as formas de esportes podemos interagir e como o esporte pode influenciar nas nossas vidas. E aí vocês vão fazer esse questionamento para as pessoas que moram com vocês, e aí vocês vão fazer a resposta deles no caderno de vocês, como se fosse uma entrevista com pelo menos 3 pessoas. E aí vocês relatam como é que foi essas respostas, né? Como que foi essa experiência para vocês e manda para o professor de vocês. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos materiais, aos nossos exercitandos e às nossas aulas. E até a próxima aula!